Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Banho de Cachoeira, episódio número 56, que mais uma vez é motivado para interação com pessoas que me têm. Episódio 56 é com certeza continuidade de episódio 55. Onde no episódio 55, me procura dentro de minhas conhecimento que me tem, atender a um pedido de um outro ser humano, que foi o que é que a gente a fazer para a gente aprender a pensar a melhor. Esse saga chamado Bem de Cachoeira, daqueles três programas que me tem dentro de SEG, dentro desse projeto de SEG, é aquele programa que eu te senti mais livre. Que os dois programas é já mais estruturado, pelo menos na minha forma de entender coisas. Esse lindo a passar é a minha opinião. Naqueles dois, nem por isso. Então, respostas quando no episódio 55, para procurar atender esse solicitação, esse pedido desse outro ser humano, com certeza que me apresentem as formas de pensar. De acordo com estudos que tenho feito, a ensinamentos que tenho tido acesso, que não podes chamar de conhecimento se não quiser, mas vão aprender que este que é conhecimento enquanto boca pratica. Se boca pratica esta vocação no ensinamento, e me conta prática de eu, não pode dizer como te dá o luxo de chamar de conhecimento. E com certeza, resposta quando conteúdo como apresenta no episódio 55 é a consequência do desenvolvimento da minha própria inteligência ou das minhas inteligências, de modo que foi apresentado no episódio 55. Foi quando inteligência como apresenta, vou-te lembrar, dois é mais conhecido. A racional, usando a mente analítica, da intelectual, e a outra é a emocional. Mas teve mais que me apresentou, vou-te lembrar? Mas espero que sim, se vou-te lembrar. Estes episódios gravados, vou-te poder sempre recorrer a eles e aprender. Mas show, caso for boa intenção, caso for bom propósito. Ahm, com certeza que responder aquele solicitação num episódio é extremamente complicado, difícil ou quase impossível. Aprender a pensar, te dá muito que pensar. Ahm, aí com certeza que me tinha que acrescentar com um episódio, algum daqueles episódios a seguir, que tinha que ser necessariamente logo a seguir, mas muito conveniente fazer logo a seguir. Quanto mais que teve um comentário, também mais uma pergunta, que esse episódio 56 também serviu para corresponder àquela pergunta que foi feita. Pergunta li mesmo na YouTube, modo que me tem pedido de gente para fazer, porque é importante, ele tem essa importância. Para esse episódio de hoje, continuidade do anterior, trazer, modo botou na botela, chamado influenciadores de bom pensar e até sentir. Será que vou pensar ele é influenciado? Com certeza que ele é. Será que ele é distorcido? Será que ele é mais apropriado? Tudo é questões que vou dever fazer, ok? Essa, essa questão das questões é uma questão que a gente deve considerar direito. Porque, por exemplo, começando para essas influências, acreditando ou não que o vosso pensamento é grande parte influenciado, este que é livre, este que é simplesmente vossa. Por exemplo, religiões,
ou a questão da religiosidade, religiões é um daqueles maiores influenciadores de pensamento. Só que religiões é tão fundamentado nas doutrinas, no tal dogmático, esta crê para vou prender e seguir, para vou ser obediente, para pertencer a uma manada ou a um rebanho, vamos pôr assim, por manada também de vacas, quer dizer, rebanho gosta de ficar mais bonito. Um, e religiões de querer para boa simplesmente acreditar, fechar boas portas de questionamento e seguir. E que é altamente complicado, extremamente complicado. Porque poder questionar. Aí que esses programas, modo esse vídeo, vou te assistir, pode pouco te desligar logo de imediato. Porque o pensamento, vou te sentir mal, só para ouvir muitas expressas assim, e a sentir mal, vou te desligar. Porque te vai querer ouvir. Tanto é um prova, o pensamento e sentimento é influenciado. Ok? Influenciado porque vou ouvir. Então, uma lista grande influenciadores de vou pensar. A princípio, não queria apresentar aquela lista mesmo por escrito na botela. Depois, pensa melhor. Pelo menos, mostra como pensa melhor. Eu não, que também apresenta lista nenhuma. Também, mais ou menos, lê que a lista contém de minha frente, boca de boia. Mas ele gravou, vou poder sempre tomar nota. E quem sabe comenta acrescentando algo que pode ter me passado despercebido. Pode ter escapado. Porque a lista é mesmo grande, dos influenciadores do pensar e do sentir. Portanto, a religiosidade é um daqueles primeiros que já me apresenta ali. Que vou ter simplesmente uma consciência disso. De acordo com a religião que vou te seguir, preste atenção que ele te influenciado. E influenciado não quer dizer negativo. Não. É simplesmente vou reparar que tem uma influência. Vou pensar que é simplesmente isento. Vou pensar que é simplesmente isento. Não, vou pensar e condicionado. Condicionado para o que é que vou ouvir. Quando eu era pequenino, quando eu era mais novo, ou para o que é que vou ouvir até agora. Um outro, além da religiosidade ou das religiões, um outro contemplo ali é a questão dos hormônios. O hormônio é uma forma de chamar mais brasileiro, mas o português de Portugal é hormonas. O sangue que está circulando no corpo inteiro te leva dentro dele, te leva para toda parte do corpo essa substância química chamada de hormônios ou hormonas. Uh, pesquisa, para descobrir mais sobre hormônios, que vou depender só de mim, que é como te bem apresentado, pesquisa. Por exemplo, se eu estiver apaixonado, o sangue que te carrega dentro dele em maior quantidade um hormônio ou hormona chamado em inglês de oxitocina. Quando eu estou apaixonado, vou ter uma forma de pensar diferente de quando eu está. Ok? Porque o próprio cérebro, modo que vamos dizer, e não saber, não estude, é basta estudar só um bocadinho, para não estudo chegar à mesma conclusão, que o cérebro ele é banhado para essas substâncias químicas, chamadas de hormônios. Aí, de acordo com aquele hormônio que ele for banhado, assim ele é influenciado para pensar. Então, se você apaixonado, e você ser banhado por esse hormônio chamado oxitocina, aí você está a pensar diferente de outra pessoa. Mas o que é que fazer pensa diferente ou de outra pessoa ou pensa diferente de bom mesmo com relação a antes, quando você estava apaixonado? Ok? Uma daquelas formas óbvias de entender isso é quando você está apaixonado, você está de bem com a vida. Tudo enquanto que te parecer mais bonito, mundo que te parecer mais sábio, mundo que te parecer mais bonito, mas o mundo é aquele mesmo.
Só que você passa a olhar diferente, influenciado por esses hormônios que mais está ligado a esse sentimento de paixão. Ahm, por exemplo, Bruce Lipton, Bruce, Bruce, Lipton, modas que ele chama Lipton, ok? Lipton. Ele tem um livro, ele tem um livro chamado The Honeymoon Effect. Bruce Lipton, ele é um cientista, ele foi professor universitário. Esse livro, The Honeymoon Effect, está a falar sobre honeymoon, na inglês, honeymoon é lua de mel, ok? Um cientista está a falar sobre lua de mel. É incrível. Parece que uma coisa que tem nada a ver com outra, mas tem tudo a ver. Quando você está apaixonado, uh, tendencialmente você pensa que você ama, mas paixão e amor são duas coisas diferentes, ok? Bruce Lipton te apresenta nesse livro, para poder adquirir, e ficar a saber de seus pensamentos, de seus conhecimentos, seus ensinamentos sobre essa questão. Bruce Lipton está a falar, claro, se não devia viver completamente apaixonado. Assim, era uma forma de não viver uma vida mais sábia, de não ser mais saudável, tá? Então, aquele estado apaixonado tem influência, boa forma de pensar e sentir, ok? Ah, outros influenciadores de pensamento. Estado anímico, estado de bom ânimo. Bota animado, bota desanimado, bota contente, bota triste. Estados de espírito. Gosta de sentir ódio, raiva, rancor. Tudo que eles assim tem influenciado, tudo que eles assim pode ser considerado influenciadores do pensar. Pensar é entendido ali como um verbo, ok? Eu vou-te fazer. Ele te seguir um padrão. Ele te seguir um caminho, um trajeto que ele é previsível. Ora, vou-te sentir raiva, rancor, ódio. Interessante que, quimicamente, o sangue te carrega mais o mesmo hormônio chamado oxitocina, ok? Mas que é só ele, claro, também cortisol, ok? Ah, tudo isso é para começar a refletir e te entender que vos pensamentos têm a ser influenciados de uma forma ou de outra. Vos pensamentos, a boa forma de pensar que é isenta, que é simplesmente livre. Que é como apresenta é alguns. Por exemplo, agora que ódio, que raiva, que rancor, com certeza vou trabalhar muito como um lugar bonito. Vos pensamentos influenciados para o mundo como algo, o mundo como um lugar maravilhoso. Vou ter raiva de bons vizinhos, vou trabalhar bons vizinhos como gente maravilhosa. Vou ter rancor de alguma pessoa, vou tratar aquela pessoa como uma pessoa maravilhosa. Ok? É fácil de entender isso, ok? Passando por outros influenciadores do pensar. Tranquilidade, por exemplo. Quando você está tranquilo, você tem uma forma de pensar. Você pensa a melhor até. Se você estiver tranquilo e você nervoso, aí você está no modo de sobrevivência, aí a forma de pensar é completamente diferente. Você tem uma afronta, você tem uma urgência para tomar alguma decisão. Quando você está em tranquilidade, você tem afronta, você tem urgência. Aí é moda-se os pensamentos, ou a forma de pensar, para ficar mais claro. Outros influenciadores de pensamento. Pensamentos de outras pessoas, ou formas de pensar de outras pessoas. Há boa da conta que se eu vejo, vou-te expressar, se eu prestar atenção naquilo que vou expressar, vou ser capaz de concluir, oh, aquele que me fala que foi o que é que me pensa. Porque minha avó estava a falar a mesma coisa. Então, se o avô, ou o tio, ou o vizinho, ou não importa quem é que bota conche, estava a falar a mesma coisa, quer dizer que está pensa a mesma coisa. E se ele existir, se ele começa a existir antes de bo, ou ele expressar antes de bo pensar e depois bo expressar em consequência, bota pensa algo que cai de bossa. Bota com um pensamento que cai de bossa. Bota com um pensamento ou uma forma de pensar que vou adotar sem boa conta.
Mas esses pensamentos de outras pessoas, a forma de pensar de outras pessoas, que tem que ser necessariamente negativa, tem sempre, leva isso sempre em consideração. Por ser mesmo pensamentos positivos. Por exemplo, através de livros. Ontem já mencionei um daqueles livros. Livro de Bruce Lipton. Tens na gente a procura viver apaixonado. Apaixonado. Que ama. Que das coisas diferentes. Será que acabou de entender? Comenta. Comenta aí, já me saber se eu estou conseguindo entender qual é a diferença entre paixão e amor. Ok? Não estava com tendência de bem explicar a assim, mas nunca também fazer. Também aguenta e espera para o meu comentário. Quem sabe a partir daí não poder fazer um episódio tanto a falar disso. Outros influenciadores de pensamento. Educação académica. Ou não. Com certeza é fácil chegar nessa conclusão ali. Pessoas com maior educação académica, pelo menos a nível da inteligência analítica, da inteligência, ahm, usando a faculdade mental da razão, eles têm mais facilidade. Então, porque eles vão para a academia, estive na escola para mais seu tempo, eles vão mais seu na escola, eles aprofundam mais seu, aí, seja intelecto fica mais afiado, ok? E pessoas que acabam para a escola têm mais dificuldade. Mas isso, eu tenho uma tendência a generalizar isso, porque é fácil de generalizar. Mas o que acontecer sempre, tem muita exceção à regra. Muita mesmo. Tem pessoas que teve acesso à educação académica, acabar para a escola, IEG, inteligentíssimos, ok? Tá bom? Portanto, sempre deve ser levado em consideração, mas a não saber que também é fácil de concluir que a educação académica tem influência, é um dos influenciadores do pensar e do sentir. Um outro grande influenciador do pensar, grande na minha opinião, na minha forma de perceber coisas, é a própria percepção. Já foi referido várias vezes noutros vídeos, noutros programas, que percepção é uma faculdade mental. Entre que as seis, ele é um deles. Ok? Por exemplo, mesmo escolhi, entre vários exemplos que me podia trazer, mas escolhi exemplo da mediunidade. Mediunidade, não poderia chamar de uma faculdade, que pessoas têm desenvolvido ou não, alguns têm mais desenvolvido, outros menos desenvolvido, alguns te procuram desenvolver mais seu, outros não. Mediunidade, não pode chamar de uma faculdade que leva pessoas a ouvir ou a sentir diferente da maioria. Por exemplo, com relação à espiritualidade, pessoas com mediunidade acentuada, eles podem ouvir, vultos, eles podem ouvir espírito, e nós tendência é ouvir isso como mariote. Mais uma vez, olhar como mariote, porque não foi influenciado a olhar como mariote. Porque espíritos é que é, só espírito de mariote. Tal pessoa, esta ideia começou a comportar de certa forma, ele tem que espírito nesse corpo. Ele tem que espírito mais ele. De modo se era possível que estado que espírito. De modo se estado que espírito era só mariote. E tal pessoa que é tão bondoso, muito inteligente, altruísta, que te ajudou os outros, é que tem que espírito mais ele. Ok? Então, a pessoa com mediunidade acentuada, com certeza que ele está influenciado por o que ele toia e com as pessoas que a toia. Ele está influenciado para ser percepção. Ele está a perceber coisas de uma forma muito diferente, não usando simplesmente os órgãos sensoriais. Por isso é que mim está preferido chamar de uma faculdade. Okay? Ele que é uma faculdade mental. Ele é um outro tipo de faculdade. Mais influenciadores do pensar. Medo. Medo. Medo te influenciou profundamente o pensar. Podia dar um data de exemplo, mas eu não tenho preferido para o pensar, só. E talvez comenta a maneira que vou conseguir dar algum exemplo de maneira que medo
é um influenciador do pensar e do sentir, ok? Porque pensar e sentir, está sempre a repetir, porque sentir, a maior parte das vezes, é influenciado pelo pensar, ok? Ah, Infelizmente, do meu ponto de vista, para não sei que esse programa Banho de Cachoeira é minha mais livre, vamos por essa minha opinião, meros ochar, ok? Infelizmente, tinha um mentor de dizer pessoas para que fazer alguma coisa se que sentir, mas vou sentir é influenciado. Então, onde é que vou te ficar? Um, É extremamente complicado aconselhar pessoas a fazer isso. Acabou de fazer essa boca sentir. Opa, vou sentir é influenciado. Por exemplo, para filtros mentais que foi instalado na boca psique sem me dar conta. Ok? O poder pensar com coisa, ele é mariote. Aí ele te levava a sentir mariote. Porque vou pensa, levava a sentir, então vou a fazer algo porque vou pensa e vou sentir que ele é mariote. Mas depois, mais para frente, um dia eu também descobri que ele era mariote. Aí vou fazer uma coisa que eu podia fazer, para o bem. Tá? Eh, Não conversa contigo uma pessoa, me estava a dizer, se eu vejo o que não te senti, que não crê, é precisamente o que não crê. Ele dizia, vou-te contradizer, vou-te ser contraditório. Ele, com certeza. É preciso de refletir mais a fundo para poder entender isso. Ah, o que boca crê, eu vou crer. Ok? Ele pode ser também fraseado de forma inversa. Tá bem? Só um exemplo. Dizer, botei física assim, a dizer assim. Dizer, vos fiz, ou que está na som, é se querer corda, a maior parte das vezes não. A maior parte das vezes, nós é que te acordares, por exemplo, por questão de escola. Então, se querer é corda, não. Mas teve aqueles meninos que é considerado bons meninos, infelizmente a gente chamado assim de bons meninos, porque és que até senti bem se falta escola. Então, que ele não querer acordar, ele é contraposto a falta escola. Aquele menino que quer acordar, ao mesmo tempo ele quer querer falta escola. Então, que ele não querer acordar, às tantas, ele é um querer, porque falta escola para ele é mais importante. Então, que a falta escola para ele é mais importante. Tá? Aí, se ele atender aquele querer de ficar na cama mais show e levar-lhe a que corresponder àquele outro querer que é um querer de que falta escola, aí é que te vai sentir mais mal ainda do que aquele mal que ele te vai sentir em corda sem querer. Complicado? Às vezes sim, quanto mais minha forma explica coisas, vamos saber com que é melhor explicador, então minha forma explica poder complica um pacote. Mas se vou esforçãozinha, vou-te conseguir descalar com certeza. Um, então, nesse caso ali, medo, já me dá um exemplo, tá? Medo de falta de escola, tá? Tem influência claramente aquele menino a superar um caçapa que é corda mais cedo. Que assim, é, e, por acaso, minha filhote não estava a usar esse show mail, a hora que estava a chamar. Não estava a chamar devagarzinho, sem muito bruteza, porque não tem esse entendimento espiritual com relação a sonho, com relação a sono. A gente deve ter teu cuidado. Então, sempre estava a chamar com muito cuidado. A hora que me queria mesmo para erguer, que eu estava a conseguir erguer, me estava a dizer, vou querer falta da escola. Hoje, ele estava a erguer imediatamente. É. Então, ela me apresenta na 24 minutos algumas ideias, alguns conceitos que da formam lista bastante grande sobre os influenciadores do pensar e também do sentir. Então, pedi mais uma vez, vou corresponder de forma ativa, comentando, acrescentando algo que poderia ter-me escapado em termos de influenciadores do pensar, que eu sou de bossa e no estudo, ok? Do pensar e do sentir. Porque é muito importante vou chegar a essa conclusão ali. A forma de pensar que é só de bossa.
Inclusive no episódio anterior, 55, falando sobre a questão da identidade. Identidade, com certeza que ele é um influenciador, né? Então, se vou pensar por forma de pensar ele de bossa, sou de bossa, ele terá uma identidade. E que eu vejo identidade depois de preso. Vou querer ser preso. Vou querer libertar. A verdadeira definição da espiritualidade, para mim, minha opinião muito pessoal, a verdadeira definição da espiritualidade é liberdade. Eu vou conseguir libertar. Vou ser mal de um passarinho ou mal de uma borboleta, livre de qualquer jaula, ok? E liberta que é fácil, tá bom? Então, é importante, para mim, é importante vou chegar nessa conclusão, apesar de conclusões é complicado, mas enfim, essas coisas, essas coisas é G, o que é G, ok? Mas, chegando à conclusão, pelo menos por enquanto, para poder libertar dessas influências que boca crê. E Job continua atado, no bom sentido, às influências que boca crê. Quando a gente lê livro, um, um daqueles, uh, um daqueles conselhos que esta da gente, esses mentores, pelo menos mim, estuda a partir de seres material, de seres cursos, seres livros, seres programas. Quer dizer, numa fase inicial, vou dever adotar pensamento daquele escritor, daquele autor daquele livro. Numa fase inicial, que tem nenhum problema, é até positivo, é até direito. Vou adotar forma de pensar, aquele fundo vou-te aprender a partir dele. Mas, um dia, mais cedo ou mais tarde, vou ter que acabar para libertar e ter de bossa. Ok? Portanto, também, também tem essa importância, vou entender isso e vou ler livros para procurar, cada pensa, moda é, até um dia que vou querer que é de bossa um pouco. Mas como dizer anteriormente, não estava também a responder essa questão de livros, já começo a responder. Há me apresenta ali algum livro, me apresenta hoje aquele livro de Bruce Lipton, The Honeymoon, The Honeymoon Effect. Episódio anterior menciona um estudioso da inteligência emocional chamado Daniel Goleman. Também, se você quiser, portanto, já respondendo a essa pergunta, onde é que a pessoa está a dizer sugestões de livros não podia ler para ajudar nós nessa jornada. Portanto, já vou saber dois autores que é só pesquisa para saber de 6 livros. Daniel Goleman, especificamente, mas não exclusivamente, com relação à questão de inteligência emocional. Bruce Lipton, um, também muito a ver com essa questão das emoções, porque ele está falando de honeymoon effect. Um, e tem vários livros, queridos, tanto de livros que vou poder ler. Tem um, por exemplo, que eu gosto mesmo de seu, que é a biografia de um yogi, autobiografia de um yogi, que ao vou ler, vou aprender a pensar diferente sobre vida, sobre a existência. Mas a melhor resposta é que não importa que livro vou trabalhar. Importante é aquele que vou ler, vou se prender para poder saber ler direito. Ler um livro direito, o que é que significa ler um livro direito? Primeira leitura de um livro deve ser rápida, ok? O mais rápido possível, porque vou querer ter uma visão mais abrangente daquele livro, mais global daquele livro, sem especificar, sem especializar em nada. Depois vou ler aquele livro tudo de uma forma rápida, vou dever volta para aquele livro para estudar agora. Então, a partir da segunda leitura, já que pode ser rápido. Já é uma leitura mais pausada. Ok? Tá bom? Tem mentores que te dizer mesmo, vá para se vou ter dúvida com relação ao livro, vou dever ler, vá para uma biblioteca, vou pôr mão na prateleira onde é que tem aqueles livros, vou fechar o olho, vou correr mão, pega um livro, que olho fechado, tudo que olho fechado.
corremos, pega um livro, traz de prateleira, abriu e espiar, que ele é precisamente o livro que vou mexer ler. Ok? Importante é começar as bocatinhas que costumo ler. Ok? Começa a ler. Livro que seja. Como é que já me dizer, tem essas duas formas de ler. Primeira é leitura, segunda é estudo. Tá bom? Qualquer que seja o livro. E com certeza que um livro também indica outro livro. Ok? E desenvolvendo esse novo músculo, caso boca tinha costume de ler, desenvolvendo esse novo músculo, vamos chamar assim, ok? De leitura, aí boca está ficar só na um, vou-te passar para um segundo, um terceiro, um quarto, e quando vou reparar, eu vou-te ler um data de livro. Tá bom? Tudo essa teoria é contraposto a uma outra teoria que vou-te nascer, já sabendo, tudo enquanto me estia saber. Pronto. 31 minutos, nunca também aprofunda sobre essa segunda teoria, porque ele está tudo enquanto para a Terra. Ok? Muita coisa que a gente tem acesso através dos estudos é contraditório. E foi mesmo apresentado no episódio anterior, uma das inteligências é precisamente aquele lá. Vá ouvir o episódio anterior para poder saber que inteligência é essa, que inteligência em que te referi de, um, com relação a essa questão das contradições. Ok? Então, espero que me corresponder a essas sugestões de assistentes desses programas. Esse foi o episódio 56 de Banho de Cachoeira. Banho de Cachoeira, que é uma iniciativa que mais uma vez nasceu através de mim. Porque é o nome de Banho de Cachoeira? Porque a intenção é para ser refrescante, mas refrescante pisa fronteiras de desconforto. Porque se já vou experimentar tomar um banho de cachoeira, é maravilhoso, mas está a doer. Por que está a doer? Primeiro que a água é frio. Normalmente, que a água é frio, e que o frio está a doer. Ok? Depois, que a água pode ser forte. Dá-me na cabeça, no princípio, vou ter alguma dificuldade na adaptar. Depois vou te adaptar, vou te sentir sabe. Tá bom? Então, intenção desse programa Banho de Cachoeira é ser mais ou menos assim. Para o que é que vou ouvir? Pode ser refrescante, pode levar clareza, pode levar limpa boas lentes, mas também, ao mesmo tempo, a intenção é causar algum desconforto. Desconforto é que é maior, minha boa gente. Ok? A gente aprender muito mais no desconforto do que no conforto. A gente desenvolver muito mais no desconforto do que no conforto. Praticamente é defendido que no conforto nunca tem nem desenvolver. É só defendido por gente desenvolver, sim. A gente muda, sim. Então, por assim, ok? Mesmo no conforto, bota muda. Se eu era, quer dizer, um dia eu fui menino, agora já boquei mais menino. Vou muda ou não? Nem vou sentar no sofá por 20 anos, vou estar muda. Vou ter de ser menino e verá e ter um corpo adulto. Vou poder que desenvolver, vou poder que evoluir, mas vou estar muda. Vou entender o que é? Então, estamos no episódio 56 até ali. Vamos saber se o sorteio é feito, vamos saber se contribui, vamos saber se vou sentir beneficiado a partir de isso que está a ser feito. Vamos saber de forma privada, com certeza, se vou ter meu contacto, ou mesmo vou ter contacto. A melhor forma de vamos saber é que toda a gente saber. Seja que a gente saber publicamente, comentando esses vídeos, se está a funcionar, se está a ajudar, se está a beneficiar ou não. Para ser também uma forma de um sentir encorajado, de um sentir suportado e um continuar a fazer o que está a fazer, mesmo sabendo que tem que fazer independentemente do retorno. Ele está a doer, está a doer. Não estava a gostar de ter um bom retorno, mas se nunca tiver, já vou reparar o que está a fazer na mesma, ok? Um abraço, agradecimento muito profundo. Até o próximo episódio.